pessoal, tudo bem? Olha, a realidade é cruel. Você passou os últimos 3 anos tentando aprender a escrever comandos no ChatGPT. Comprou cursos de gurus que prometiam o paraíso da produtividade e agora, em abril de 2026, descobre que o seu maior trunfo pode se tornar o seu maior defeito no currículo. Vou te explicar. É um pouquinho irônico, mas vamos lá. Sabe aquele papo de que a tecnologia ia nos libertar do fardo do trabalho repetitivo? Esquece. O que estamos vendo agora, e documentado por vários estudos, inclusive para Duke University nos Estados Unidos, é que nós passamos por um momento de uma espécie de protecionismo do esforço humano. Eu acho que tem até um certo sentido, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. O que seria isso? Seria mais ou menos assim. O suor do rosto vale mais do que a qualidade do seu código. Ora, se o algoritmo fez para você, você, portanto, é preguiçoso. Se você levou 10 horas para fazer o que a IA faria em 10 segundos, você é um herói da resistência. Bem-vindos ao teatro do cansaço performativo. Esquisito, né? Vamos lá. O conflito central que está explodindo na nossa cara agora, né? Isso é uma explosão mesmo, porque 2025 para cá a coisa vem assim, parece um caminhão passando por cima da gente, né? Mas assim, esse conflito já não é mais sobre se a IA ela é melhor ou pior que o humano, mas sobre como nós, como sociedade, né, organizados como sociedade, decidimos que o valor de um indivíduo está diretamente ligado ao seu nível de sofrimento visível. Olha que legal. Estudos recentes da Duke University, que eu comentei agora há pouco, utilizando uma amostra de mais de 4.400 participantes, revelam que existe uma penalidade social universal para quem não admite usar IA no trabalho. E não importa se o resultado é impecável. Se você usou uma IA generativa para escrever um relatório ou criar um design, seus colegas recrutadores vão te enxergar como menos competente, menos diligente e, no fundo, um grande usurpador de mérito. Pensa bem se isso não está ocorrendo na sua empresa, no local que você trabalha. Pensa bem se o pessoal lá que usa IA não é tão bem visto como aquela pessoa que sofre, que sua para fazer o trabalho. Pensa um pouco. Continuando. A realidade é que a IA quebrou o brinquedo favorito dos gestores, ou seja, aquela heurística, né? Heurística do esforço. Essa regra mental idiota que a gente usa para medir qualidade pelo tempo que alguém levou para fazer algo, na prática a gente está vendo que isso uma hora vai cair por água abaixo. E olha que interessante, há estudos lá de 2004, por exemplo, de Justin Kruger, que já mostrava que as pessoas usam esforço como um atalho para estimar valor. Ora, se algo levou tempo e dedicação, deve ser bom. No escritório, essa lógica é o que sustenta a hierarquia. Quando um profissional usa IA para aumentar a produtividade, ele está, na verdade, cometendo um crime contra a estética do sacrifício. O estudo da Duke mostra que as pessoas que recebem ajuda da IA são avaliadas como significativamente mais preguiçosas do que aquelas que recebem ajuda de outros humanos ou de softwares tradicionais. Ou seja, se o teu colega te ajuda, se o teu colega ali do lado te ajuda com alguma coisa, tá tudo bem, mesmo que você tenha que atrapalhar o trabalho dele, né? Se o Excel faz a conta, tudo bem, porque é um software tradicional. Agora, se o Claude ou o ChatGPT escrevem um e-mail, aí você já é preguiçoso. É esquisito isso, né? Aqui no Brasil, a situação ganha uma camada extra de drama com o relatório da ESPN, que aplicou o índice de exposição AIA, tem um índice de exposição AIA chamado AIOE, tá? AIOE, aos microdados da PNAD contínua do IBGE. Lembrar que a PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostras em Domicílios, tá? Então, adivinha quem está com o alvo na testa? Olha só, é a elite cognitiva. Quem são essas pessoas? Profissionais de maior renda e escolaridade, mas sejam matemáticos, atuários, publicitários, juízes. Essas pessoas são mais expostas à automação. E como são os mais expostos, também são os que mais sofrem com aquela desconfiança do você realmente pensou nisso ou só deu um enter? É o passado se tornando futuro, sem que ninguém precise dizer uma palavra de raiva. Apenas através das métricas de contratação que começam a privilegiar quem prova que trabalha na raça. Ou seja, me parece uma coisa meio sem sentido, porque
Se a pessoa sabe usar o IA, é porque ela tem condições, ela sabe, na realidade, trabalhar criticamente em cima daquilo do trabalho dele. Né? Ninguém faz um trabalho maravilhoso, nenhum juiz consegue dar um bom parecer se ele não conhecer o que ele está escrevendo. Só falar para a IA escrever o laudo não vai dar certo. Né? Não vai dar certo, porque se tiver algum erro, é o juiz, é o médico, é o advogado que vai dançar nessa história. Então a pessoa primeiro precisa conhecer o trabalho. Agora, se ela souber usar IA, melhor ainda. Só que isso parece que não está sendo bem trabalhado nos locais de trabalho das pessoas. Porque as pessoas querem ver suor, querem ver um cansaço performativo. Aí eu vou voltar aqui para Arendt, tá? Que falava da diferença entre labor e obra. O labor é aquele suor, tá? É aquela atividade rítmica do corpo para sobreviver. Algo que não deixa rastro no mundo. Agora, gente, vamos pensar que nós temos também a obra. Tá? E a obra é a criação. Ou seja, é aquilo que o artesão faz, né? Quando ele está construindo uma mesa, né? Que vai durar, por exemplo, 100 anos. Ora, o que a IA fez foi pegar a obra, que é aquele texto criativo, aquela análise profunda, aquele design, e transformar em um labor automatizado. No caso, ela tirou a alma artesanal da coisa. E a sociedade de 2026 está reagindo como um organismo que rejeita um transplante. Ora, se o seu trabalho não tem o peso do seu suor, ele não é considerado uma boa obra. É apenas um subproduto de um processo biológico de dados. Mas será que devemos punir a inteligência em nome do cansaço? A realidade é que estamos sendo governados por uma biopolítica da exaustão. E assim, se vocês prestarem atenção nessa história da jornada de 6 por 1, vocês vão ver políticos falando que, ora, nós precisamos trabalhar à exaustão, porque nos Estados Unidos e no Japão as pessoas trabalham até ficar exaustos, não sei o que, blá 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 blá. Quando você vai ver o número de horas trabalhadas, os brasileiros trabalham um número de horas maior que os americanos e que os japoneses. Não é incrível? Então, você tem que sempre pautar o que você fala em cima de dados e não em cima de suposições, porque todo mundo pode pensar o que bem entender, pode achar o que bem entender. Agora eu vou voltar um pouquinho para falar de Foucault. Ele dizia que o sistema quer corpos dóceis e úteis. Contudo, a utilidade agora está sendo medida pela resistência à tecnologia. O corpo que pensa sozinho ele é visto como mais valioso do que o corpo estendido pela máquina. Porque o primeiro é mais fácil de disciplinar através da exaustão. Quando ele chega e diz, olha, deixa que eu faça esse relatório em 3 segundos, ela rouba de você a única coisa que o capitalismo te ensinou a valorizar, o seu tempo de sofrimento. Sem o sofrimento, você não tem mérito. E sem mérito, o recrutador não vai saber como te precificar. Então o que ele faz? Ele te chama de preguiçoso. E assim o mercado de trabalho, ele parece que virou uma coisa um pouquinho confusa, porque você precisa admitir pecados tecnológicos para ser perdoado pela gerência. Repara na ironia. O pedreiro está seguro nos dados da ESPN, com um índice de exposição baixíssimo, não porque ele é insubstituível filosoficamente, mas porque a automação física é cara e difícil. Já o publicitário, aquele criativo, está sendo moído pela desconfiança. Nós temos aí um movimento que é #HumanOnly, apenas humanos, né? Que você vê incendiando o LinkedIn e o TikTok. E não é só sobre ética, não. É sobre proteção de mercado disfarçada de valorização do talento nato. É o pavor da substituição criando uma barreira moral. Eu não uso IA porque eu sou autêntico. Vamos traduzir para vocês? Deixa eu traduzir. Eu não uso IA porque eu quero que você continue me pagando pelo tempo que eu levo para pensar, não pelo pensamento em si. E esse ódio à tecnologia em 2026 criou um mercado bizarro de certificações de humanidade. Human Washing, nós temos o selo Proudly Human, ou seja, orgulhosamente humano, né? O Not by AI e o AI Free Cert, ou seja, o certificado que não há, né? E aquilo, o conteúdo ele é livre de IA. Que usa até blockchain para provar que nenhum neurônio artificial foi ferido na produção daquele conteúdo. Muito bem. E aí nós chegamos ao ponto em que você paga para provar que foi ineficiente.
É o selo de eficiência apenas humana aplicado ao intelecto. Aí você me pergunta, mas e agora? Vou ser demitido se usar o ChatGPT ou outra IA? Calma aí, vamos devagar. Bom, vamos deixar claro que em boa parte dos meus vídeos eu critico a IA por vários motivos. Tá? Mas também sempre falo que o uso da IA de forma consciente, ela é muito, muito boa para o ser humano. Porque ela ajuda você em vários processos. E não só para produzir mais para a empresa, mas não, para deixar aquele processo mais bem feito. Né? Muitas vezes mais criativo, porque você pode ter uma ideia e a te ajudar a melhorar aquela ideia. Eu dou um exemplo, acho que eu já dei mais de uma vez, né? Os roteiros que eu uso aqui. Eu tenho a ideia, eu faço todo o contexto, eu trabalho toda a lógica e eu vou fazer as pesquisas onde? Com uma IA. Que é a IA lógica, ela tem toda a internet para fazer a pesquisa. Então ela faz a pesquisa e me ajuda a fazer o roteiro. Ora, se eu tenho ideia, eu faço contexto, eu escrevo boa parte do roteiro, peço para fazer pesquisa, acrescento as informações e faço uma limpeza estética no roteiro com IA, qual é o problema? Né? Será que o roteiro ele fica pior porque eu usei o roteiro para pedir para deixar as palavras mais bem estruturadas, os parágrafos mais bem construídos? Será que isso é um pecado tão grande? Quero que vocês pensem nisso. Mas voltando, aí novamente, tá? Será que você vai ser demitido por fazer o que eu faço? Que é usar a IA para me ajudar a tornar o meu conteúdo melhor? Calma aí, vamos lá. Então, aquele mesmo estudo da Duke University também descobriu um segredo que é interessante, tá? O Audio IA, ela diminui drasticamente se o próprio avaliador usa IA. Olha que interessante. E assim, é meio que uma coisa meio fascinante, né? Porque a moralidade, ela é flexível conforme o acesso à ferramenta. Se você usa a ferramenta, você pensa de um jeito, né? Se você não usa, você pensa de outro. Agora, se o gerente usa o Copilot, por exemplo, para resumir reuniões, ele acha o máximo funcionário que também usa. Mas se o gerente é o ludita, ou seja, aquele cara, né, todo perfeito, tudo metódico, né, que ainda imprime e-mail para ler, ele vai achar que você é um vagabundo digital. O problema real, como nos lembra Byung-Chul Han, naquela sua análise da sociedade do cansaço, é que estamos nos tornando nossos próprios carrascos. A gente se cobra, né, por um desempenho de máquina, mas quando a máquina finalmente faz o trabalho, a gente se sente culpado por não estar exausto. Eu não me sinto culpado, não, vou deixar bem claro. Tá? O cansaço virou um símbolo de status. Se você entrega um projeto e não está com olheiras, você trapaceou, olha que louco. A IA é a inimiga número 1 dessa estética porque ela remove a fricção. Ora, mas lembre-se, você não consegue construir um conteúdo se você não tiver minimamente condições, né, de trabalhar em cima dele. Ninguém consegue construir um roteiro, por exemplo, de um vídeo, se você não souber o que você quer falar. Pedir para a IA só despejar porcarias aí que a gente vê muito em muitos canais é super fácil. Agora, você construir um pensamento crítico é muito mais complexo porque a IA não sabe exatamente o que você quer dizer. Ela não sabe exatamente em que ponto que ela quer chegar. Ela não vai fazer esses comentários que eu estou fazendo. Vocês conseguem entender? Muito bem, então voltando. Então, repetindo, a IA ela passa a ser a inimiga número 1 dessa estética porque ela remove a fricção, os suores, né? Aquele esforço, aquele cansaço, só para performar, só para mostrar para os outros que você está trabalhando. Portanto, sem fricção, a gente sente que a vida não tem peso, que o trabalho não tem substância. O que está em jogo aqui é a própria definição de competência. Antes, competência era saber a resposta. Depois, virou saber procurar a resposta. Agora, em 2026, competência é saber provar que você não usou um atalho para chegar na resposta. Obviamente, é o retrocesso cognitivo empacotado como virtude moral. Por exemplo, esse roteiro eu comecei com essa ideia, que na minha cabeça, você passar a entender isso, né, que você tem que provar de onde você tirou uma boa resposta, um bom relatório, isso para mim é um retrocesso total. Tá? Porque você coloca uma moralidade onde ela não existe nesse caso. Se você fez o seu trabalho de forma correta, é porque você soube alimentar a IA e ela te trouxe um resultado que era aquilo que você queria. Agora, se você faz isso de forma automática,
Gente, é muito fácil de perceber. Quando a pessoa faz de forma automática, é tranquilo de perceber. Você pode passar por uma, você pode passar por duas, mas na terceira você vai ser pego, porque não é tão difícil de pegar isso. Certo? Então, né, nós estamos punindo quem transforma a obra em labor automatizado, porque temos medo de que, se o trabalho ficar fácil demais, a gente perca a desculpa para existir nesse sistema moedor de gente. Podemos dizer que o mercado de trabalho pensa na produtividade, mas também, né, na domesticação do tempo. A IA, no caso, ela é uma ferramenta definitiva de libertação, mas usada de forma correta. Vamos deixar sempre muito claro que a IA também tem muitos problemas, muitos, que eu sempre venho comentando aqui nesse canal. Mas ela te ajuda a se libertar de alguns problemas, como, por exemplo, trabalhos que são, né, repetitivos. Ela te ajuda a se libertar disso. Mas, né, vamos lembrar que em uma sociedade que idolatra o cansaço, a liberdade parece vadiagem. Você vai usar a IA, sim, mas vai ter que fingir que sofreu. Vamos lembrar que nem sempre é isso. Estou dando os exemplos em que as pessoas precisam fingir. Não é em todo local. Em alguns locais o uso da IA é muito bem visto, mas em outros, em alguns momentos você vai ter que fingir que está sofrendo. Né? Você vai ter que provar que o seu cérebro humano ainda é o mestre da máquina e não apenas o passageiro. No final das contas, a IA não te deixou mais burro, gente. Ela só... Você tem que entender que o mercado de trabalho ele é desesperado para encontrar pessoas que ainda usem a capacidade humana, o cérebro humano para pensar. E aí, de alguma forma, você vai ter que mostrar que você sabe pensar, que você é capacitado para desenvolver aquele trabalho. Você só está fazendo ele de forma, né, de forma melhor, de forma mais organizada, de forma mais rápida, e etc. E esse provar é que é o problema. Então, pois é, né? A gente achou que criar deuses de silício, no caso as IAs maravilhosas, né, para trabalharem por nós, já estava tudo resolvido. Né? Mas a gente acaba criando espelhos que mostram o quanto a gente adora ser escravo do próprio relógio. Importante, pense nisso. Quanto que a gente gosta de se sentir cansado, de se sentir, nossa, eu executei meu trabalho. Nem sempre você pode executar seu trabalho. Se não for em 8 horas, for em 2, se for bem feito, está tudo bem. Isso não foi prometido para a gente, que com a IA a gente ia trabalhar menos? Qual o problema de você trabalhar, né? A quantidade de trabalho que você tinha fazer um tempo menor? Não tem problema nenhum. O que nós estamos vendo no mercado de trabalho é que agora você tem que duplicar o seu trabalho ou a empresa pode demitir um funcionário porque você já está trabalhando pelo outro. E aí começam os problemas da IA que eu venho falando em outros vídeos. Você gostou desse conteúdo, pessoal? Então, espero que você aí deixe seu like, para que isso possa ser compartilhado com mais pessoas. Inscreva-se no canal se você achar adequado. E nos vemos brevemente. Um grande abraço.